Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Subamos a escada dos graus da humildade, como comenta São Bento na regra. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, sucessor dos apóstolos, e dedicou a vida inteira pela evangelização dos povos. Francisco de Sales nasceu na Saboia por volta do ano de 1567 e recebeu o sacramento da ordem e trabalhava muito pela restauração da fé católica em sua pátria e foi nomeado bispo de Genebra. E em Genebra mostrou-se um verdadeiro pastor de seu clero e de todas as pessoas, instruindo-os com seus escritos e obras, tornando-se modelo para todas as pessoas. Francisco de Sales fez a sua Páscoa eterna em Lyon, na França, no dia 28 de dezembro de 1622, mas foi sepultado definitivamente em Anak no dia 24 de janeiro do ano seguinte. A exemplo de São Francisco de Sales, sejamos prudentes e dediquemos a evangelização das pessoas, como São Francisco de Sales se dedicou. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se. Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra.
Os que estão na beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que lhes foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação e perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra. Mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a parábola do semeador. O semeador que saiu para semear. E a semente caiu pela primeira vez em terreno cheios de pedra. E caindo em terreno cheios de pedra, vieram os pássaros e comeram. Pela primeira vez, semeava, a semente caiu na beira do caminho, onde o terreno não estava cultivado. Vieram os pássaros e comeram. E o semeador semeou pela segunda vez, e caiu em terreno cheios de pedra, onde não havia muita terra. E brotou, mas logo a terra não era profunda. Mas logo veio o sol e secou. Outra caiu em terrenos cheios de espinhos, pela terceira vez, em terrenos cheios de espinhos. E assim nasceram, mas logo os espinhos sufocaram, e ela não deu fruto. Pela quarta vez, caiu em terra boa, e deu fruto, e produziu muitos frutos saborosos. Quem é o semeador? O semeador é Cristo Senhor. E o que é a semente? A semente é a palavra, é o evangelho que ele anuncia. O que é uma parábola? Uma parábola é uma comparação indireta para que compreendamos os mistérios do reino dos céus. E hoje Jesus conta a parábola do semeador que saiu para semear. É a segunda parábola no Evangelho segundo Marcos que nós estamos meditando neste itinerário do tempo comum que nós iniciamos neste mês de janeiro, que estamos meditando o Evangelho segundo São Marcos. E hoje, no capítulo 4, iniciando o capítulo 4, Jesus contando a parábola do semeador. Jesus começou a ensinar. Ele estava ensinando às margens do mar da Galileia. Ensinando, anunciando, e havia muita gente, uma multidão imensa se reuniu em volta dele para ouvir a boa notícia. E lá Jesus sentou-se na barca. E enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia, Jesus contando esta parábola do semeador na praia, na beira do mar. Que maravilha! E estava ensinando muitas coisas em parábolas. É a segunda parábola no Evangelho segundo Marcos.
A primeira parábola que nós ouvimos anteontem foi a parábola do reino dividido. Jesus fez uma comparação do reino que se divide, não sobrevive, tudo é destruído. E hoje conta a parábola do semeador, ensinando todos nós a perseverar com o evangelho na mente, nos lábios e no coração. Na primeira parte do evangelho, Jesus conta a parábola, que é um texto um pouco longo, e na segunda parte, Jesus está explicando a parábola, porque aos discípulos Jesus conta para as multidões, Jesus fala em parábolas, faz uma comparação para que todas as pessoas entendam e compreendam que Jesus falava de uma forma que todos entendiam, não usava teorias nem filosofias, fazia uma comparação para que todos entendessem, que todos compreendessem. E assim nós temos que falar como Jesus, para que todas as pessoas entendam e compreendam. E perguntamos: será que nós estamos falando como Jesus? Será que nós estamos falando de uma forma que as pessoas entendam? Que hoje Jesus conta a parábola do semeador. Conta a parábola do semeador. E quem é o semeador? O semeador é o Mestre, é Cristo Senhor, que está anunciando o Evangelho. E a semente? A semente é o reino, a semente é o Evangelho, é a palavra de Deus. E o terreno? O terreno somos todos nós, que temos que ouvir a palavra de Deus e perseverar, não se preocupar com as coisas do mundo. Primeiramente, buscar verdadeiramente a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E andar com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. E assim, Jesus começa falando em parábolas, fazendo a comparação do semeador que saiu para semear. Escutai, e está pedindo para todos nós escutar. Escutemos a palavra de Deus, que o semeador, que é Cristo Senhor, saiu para semear. É Ele anunciando o Evangelho. E enquanto semeava, a primeira parte caiu na beira do caminho, e vieram os pássaros e comeram. Pela primeira vez, caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros e comeram. E pela segunda vez, semeava uma parte. Pela segunda vez, a outra parte caiu em terreno cheios de pedra, onde não havia muita terra. Brotou e logo e a terra não era tão profunda, mas veio o sol e ela ficou queimada. E como não tinha raiz, a semente secou. E pela terceira vez, caiu no meio dos espinhos. A semente caiu no meio dos espinhos. E cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Semeou pela primeira, pela segunda e pela terceira vez, e não produziu. É a lógica, gente boa, de quem não persevera. De quem não persevera, de quem não persevera. Não vive o Evangelho. Ouve em um ouvido e sai no outro. É o que aconteceu com a semente. E pela quarta vez, caiu em terra boa e deu fruto, e foi crescendo e aumentando, e foi rendendo. Pela quarta vez, é de quem persevera, de quem anda com os rins cingidos, como comenta São Bento, de quem está revestidos com a palavra de Deus, não se preocupa com as coisas do mundo, mas busca verdadeiramente a Deus. E Jesus, terminando de contar pela quarta vez a parábola,
disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que todos os seres humanos em todos os meandros da sociedade ouçam e compreendam a boa notícia. Em nosso cotidiano, em nossas grandes cidades, tantas preocupações, seja nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nos lugarejos, nas áreas rurais, nas comunidades periféricas, as pessoas não se preocupam. O semeador está semeando a semente, mas as pessoas não perseveram para a semente nascer, crescer e produzir frutos. Que todas as pessoas se convertam e perseverem com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. E quando Jesus ficou sozinho, não estava com as multidões, os que estavam junto com ele eram os 12 apóstolos que ele havia instituído e enviado em missão. E lá os 12 perguntaram sobre as parábolas, a comparação indireta que Jesus fez. E Jesus disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece por meio de parábolas. Tem que fazer uma comparação. Falar de uma forma que todos entendam, não usar teorias. E assim nós temos que falar como Jesus. Para que todos entendam e perseverem e enxerguem, escutam e compreendam e se convertam. E Jesus chama todos à conversão, para escutar a palavra de Deus e se converter. Que todos escutem a parábola, todos escutem as parábolas, escutem o Evangelho, compreendam e se convertam. E que todos estejam se santificando, se renovando e se configurando sempre mais em Cristo. Que o semeador semeia a palavra, e os que estão à beira do caminho são nos quais a palavra foi semeada. Logo escutam, mas não perseveram. Que estamos anunciando. E se não perseverar, vem o maligno e tira a palavra que foi semeada. Não vai viver o amor, não vai perdoar o próximo, não vai estar em unidade, em fraternidade, porque não vive a palavra de Deus. Vêm as tribulações, as perseguições e não perseveram. Em nosso cotidiano, temos tantas tribulações, tantas perseguições, tantos momentos difíceis, mas temos que perseverar, gente boa, que estar com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Que quem persevera, a vitória vem. Que todos os seres humanos perseverem. É a perseverança, gente boa. E que a semente seja semeada em bom terreno. Que o nosso coração seja o bom terreno. Que o coração de todos os seres humanos seja um bom terreno. E que todos perseverem e estejam progredindo sempre mais e mais a Deus, e que a semente nasça, cresça e produza frutos, muitos frutos, e que esses frutos permaneçam. São as boas obras, e que todos os seres humanos tenham todos os instrumentos das boas obras, como comenta São Bento na regra. E que todos sejam o bom terreno, sejamos o bom terreno, e que a semente caia em nosso terreno e nasça, cresça e produza muitos frutos. A pedagogia fundamental desta parábola do semeador, gente boa, é a perseverança. E que todos perseverem, sejamos perseverantes.
Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos sejam perseverantes e estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perseverança, gente boa. Que o nosso coração seja o bom terreno, que a semente nasça, cresça e produza frutos e muitos frutos. Tenhamos todos os instrumentos das boas obras e perseverança, e estejamos progredindo sempre mais e mais a Deus.